O título da palestra é Fátima e a Tragédia do século XX. O século XX está muito próximo de nós, e por isso é bastante desconhecido. Eu creio que muito pouca gente saberia fazer, mesmo nas faculdades de História, um esquema principalmente nessas faculdades de História, um esquema dos principais fatos do século XX. Eles sabem que teve uma guerra atômica, que teve a bomba atômica, mas a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, é um mistério, ninguém sabe nada da Primeira Guerra Mundial. Afasta um pouquinho só o microfone da boca. Está vendo como ela manda? Então, ninguém sabe ao correto o que aconteceu entre 1900 e 1939, é uma coisa nebulosa, mais ou menos como o período carolíngio, ou dos reis cabeludos indolentes lá dos francos, no século V, século VI. Então, vamos ver um pouquinho o século XX também. Mas primeiro vamos tratar genericamente o que foi Fátima. As aparições de Fátima, quer projetar esse negócio? Como é que é? As aparições de Fátima, elas têm um caráter único na história. Elas têm um caráter histórico, a aparição de Fátima tem um caráter histórico inédito. Não existe nada na história igual a Fátima. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo. É uma aparição de Nossa Senhora que Deus manda ela intervir na história. E intervém de uma maneira claríssima, como nunca nenhum profeta fez, e como ela também já não está aí. Cadê? Mas esse negócio parece uma filha lamparina. É uma intervenção como nunca nenhum profeta do Antigo Testamento fez, como nenhum santo fez, e como ela mesma, Nossa Senhora, jamais fez. As aparições de Fátima, então, elas têm um caráter singular. As aparições de Fátima são curiosas, elas não são em proveito das crianças. Não tem nada que ver com a vida espiritual daquelas criancinhas que vão ficar santas depois. Mas em Fátima, até as aparições, elas nem rezavam o texto direito. Porque para brincar, rezavam Pai Nosso, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Ave Maria, para poder brincar rápido. Então não eram crianças santinhas, elas vão ficar muito santas, mas não eram. As aparições de Fátima para elas não foram para elas. As aparições foram para o mundo e para a igreja. Para o mundo e para a igreja. Aqui tem um primeiro paralelo que eu não marquei aqui no índice, porque o Vaticano II, convocado por João XXIII em 62, foi feito principalmente para o mundo e depois para a igreja. Ele disse claramente que o concílio não foi feito para a igreja, mas para o mundo. Então, Fátima é a tragédia do século XX. Já saiu ao século com um acento errado. Desde sair em cima do o acento italiano precipitado chegou antes que o século. Né? Então, estou explicando isso aí. Fátima, primeiro, fato único na história. Ele é diferente das aparições dos santos do passado. Quando a Senhora aparecia aos santos, aparecia para dar alguma graça especial para aquele santo. Então, para São Bernardo, para uma porção de outros santos, Nossa Senhora falava àqueles santos visando o aperfeiçoamento daquela alma, ou visando o aperfeiçoamento de uma ordem religiosa. Por exemplo, quando Nossa Senhora apareceu a São Simão Stock, dando o escapulário, era para dar uma garantia de que a ordem do Carmo não pereceria e que a ordem do Carmo cresceria no futuro. Não pereceria nunca. E dando um privilégio a quem usasse escapulário, era prometida não se perder, tendo confissão na hora da morte. Quando aparecia o São Bernardo estava cantando o hino, como chama o hino? Ave Maristela. E tem um momento que a estrofe diz: mostra-te esse madre, mostra que és minha mãe. E a estátua de Nossa Senhora, se estou aparecendo Nossa Senhora mesmo, diz para ele: mostra primeiro que você é meu filho. Mas era uma frase para ele, para a santificação dele. Assim, muitas aparições de Nossa Senhora na história, visando a santificação de uma pessoa, ou visando a orientação e a santificação de um grupo religioso. Em Fátima não tem nada disso. Em Fátima, ela não visa, em primeiro lugar, a santificação das crianças. Ela visa a conversão do mundo, ela visa a salvação do mundo
e combater os erros daquele tempo, que vamos ver depois quem são. Então são aparições completamente diferentes do passado. Também muito diferentes das aparições do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando Deus aparecia aos profetas, ele aparecia de modo glorioso, mesmo a Moisés não podia contemplá-lo de face. Diz que ele contemplou de costas, vendo pelo ombro. Aparecia uma grande luz, eles ouviam a voz de Deus, mas as aparições e as profecias daqueles grandes profetas eram extremamente vagas. Se a gente lê as profecias de Isaías, agora que foram realizados os fatos, por exemplo, a profecia de Isaías da crucificação de Cristo, ou então o Salmo 21 de Davi, no Salmo que fala da crucificação, agora fica fácil de compreender, mas naquele tempo era uma coisa extremamente vaga. Também a única profecia do Novo Testamento, que é o Apocalipse, é muito difícil. Eu creio que todo mundo já deu uma espiadinha no Apocalipse e todo mundo concluiu que não entende nada, porque é extremamente difícil ser entendida, não é? As aparições de Fátima não tem esse caráter vago, esse caráter misterioso que tem as profecias do Antigo Testamento ou que tem a profecia do Apocalipse do Novo Testamento. As aparições de Fátima têm uma precisão extraordinária. Então, vai mais para isso aqui. Então, para começar, dá nomes e diz que se os homens não se emendarem, a guerra de 14 ia acabar, se não se emendasse, começaria outra guerra, pior ainda no tempo de Pio XI. Não havia Pio XI, tinha havido Pio X, mas não existia esse Papa ainda em 1917. Ele vai ser eleito em 22, e a guerra não vai começar com Pio XI, vai começar com Pio XII. Agora parece aparentemente um erro. Em vez de não, Nossa Senhora tinha razão. A guerra começou com Pio XI. Depois, não só dá nomes, mas insinua datas. Ela marcou para publicar o Terceiro Segredo em 1960. Ela quis que fosse em 60. João XXIII recusou publicar em 60. Ele leu o segredo, não gostou e recusou. Por que ela marcou para 60? Porque se o Terceiro Segredo falava de não convocar o concílio, era para prever que não fosse convocado. O concílio vai ser convocado em 62. Eu conversei com um bispo aqui brasileiro que estudava em Roma nesse tempo de 1960. Então, um professor dele, um padre bem importante, padre Trump, que era um grande teólogo, disse: Nossa Senhora de Fátima, ela foi mandar publicar o segredo em 60. O Papa João XXIII convocou o concílio em 59, fim de 59. Ficava mal depois publicar o segredo em 60. O concílio vai começar em 62. E terminado o concílio, ficava mais mal ainda publicar que não se devia convocar o concílio. Mas então o que o padre Trump diz é que o texto falava do concílio e da missa. Bem, então fala diretamente, dá uma data. Fala de países concretos que vão fazer algo. A Rússia, e fala do país onde vai começar o castigo, na Espanha, com a República em 31 e com a Guerra Civil em 36. Depois em 39 tem a Guerra Mundial. Então são fatos extremamente concretos. Diz a Primeira Guerra, essa guerra vai logo acabar, mas começará outra pior no tempo de Pio XII. Quer dizer, não são profecias vagas, mas se dão nomes de pessoa, nomes de país, e se ensinou uma data muito importante. Essa data vai ficar importante depois por causa do concílio, 60. Tá certo? A mensagem para o mundo. Os segredos de Fátima, os papas leem para o mundo. É uma mensagem para a humanidade. Então, uma coisa também única. Não é só para a Igreja Católica, é para o mundo inteiro. Porque o castigo que ela anuncia vai ser um castigo mundial. Então é para todo mundo. Ela fala contra as modas que vão vir, que vão ofender muito a Nosso Senhor, e dos graves erros que a Rússia espalhar pelo mundo. Erros, no plural. Costuma-se falar que é o comunismo. O comunismo é um erro. O cardeal Ratzinger dizia dos erros da Rússia que muitas das teorias do Vaticano II vieram da Rússia. Por exemplo, a doutrina da kenosis,
do esvaziamento de Deus, do esvaziamento da divindade para realizar o mundo. Esse é um erro das seitas russas que esse erro passou para os teólogos da Igreja Católica e que influenciou o concílio. A apostasia que saiu lá, gráfica, né? Foi um erro apostático, né? Pelo menos na ortografia. Bem, a crise, fala da crise da igreja, fala de erros e apostasias do dogma da fé, fala da conversão da Rússia. De novo, não é um fato pessoal, a conversão de um país e não de um indivíduo. E essa conversão se obtida com a consagração da Rússia. O tom todo de Fátima é um tom apocalíptico. Quem diz isso é Paulo VI. Veja essa declaração de Paulo VI que eu tirei dessa revista que me deram lá agora em Roma, Fé e Cultura. Paulo VI dizendo: Fátima é o apocalipse do século XX. Tremendo. Porque muitos têm falado de que Fátima tem relação com os terceiros segredos, fala do apocalipse. E aqui o Papa, Paulo VI direto, Fátima é o apocalipse do século XX. Para evitar problemas, eu vou já pôr uma ressalva. Falar do apocalipse, evidentemente, é falar do anticristo. Ninguém sabe quando vem o anticristo. Os fatos do anticristo são extremamente misteriosos. O anticristo fala dele no livro do Gênesis, quando Jacó abençoou os filhos. Quando abençoou os filhos, ao chegar Dan, ele se espanta. Jacó está morrendo com 12 filhos. Chegando Dan, ele se espanta e diz: Dan, uma serpente no caminho. Me ajude a estar no nome de Deus. A serpente no caminho é a história. Dan é uma serpente no caminho, porque é de Dan que vai nascer o anticristo, segundo diz o livro de Daniel e o Apocalipse. Fala-se também do anticristo nos livros de Daniel, no Apocalipse, e fala-se também na segunda epístola aos Tessalonicenses. São Paulo, na segunda epístola, dá um dado importante. Diz que o homem do pecado não virá antes que venha a grande apostasia. Então haverá uma grande apostasia e depois vem o anticristo. Não significa que o anticristo venha imediatamente após a grande apostasia. Então, quero fazer essa ressalva porque é muito fácil de se carregar em erros, escorregar em erros, querendo fazer uma aplicação muito concreta do Apocalipse a fatos próximos da gente. Isso é muito difícil de acertar. Assim, por exemplo, o São Vicente Ferrer, no século XV, ele dizia que ele era o anjo do Apocalipse e que ia chegar naquele tempo o anticristo. Esse santo é o homem que mais fez ressurreições de mortos, mais de 400. Quer dizer, um taumaturgo, um homem com uma capacidade de uma santidade enorme e um poder de fazer milagres impressionante. E ele errou na questão do Apocalipse, julgando que o Apocalipse era no tempo dele e não foi. Como ele errou também com o Papa verdadeiro, ele apoiou um falso Papa, depois se arrependeu. Mas enfim, não quero dizer que o anticristo vem agora. Na minha opinião, que não vale nada, nesse ponto especialmente, que ninguém sabe, na minha opinião, o anticristo não vem agora. Nossa Senhora diz que, por fim, meu Imaculado Coração triunfará. E o milagre do sol que ela fez indica também uma vitória muito grande. Agora, não vejo possibilidade de ter havido nenhum anticristo até agora, anticristo propriamente dito, segundo narra o Apocalipse. Então, o que nós temos hoje, e muitos cardeais dizem isso, o que nós temos hoje é a grande apostasia que precede a vinda do anticristo. Mas preceder pode significar séculos. Já se deu o fato da grande apostasia, mas que vem o anticristo já, isso não é certo. Então, Fátima no Apocalipse no século XX. É importante que Paulo VI tenha dito isso, porque ele é extremamente insuspeito na questão, porque ele é um grande homem, eles são três, os grandes papas do concílio. Pode ir para adiante. A proceder de Fátima
é marcada por um milagre espetacular, anunciado com mês de antecedência, o milagre do sol. O sol cai em zigue-zague, o mundo todo tinha sido aquilo de 70 mil pessoas, e o milagre foi visto a dezenas de quilômetros de Fátima. Essa queda do sol foi espantosa. O sol girava como louco, dançava como louco, diziam as crianças, e caía em direção à terra em zigue-zague, para a direita e a esquerda. Depois se deteve, continuou girando, lançando labaredas coloridas para todo lado, e no final voltou atrás. Essa queda do sol, evidentemente, é um símbolo. O sol não caiu fisicamente, não tem cabimento. Foi uma visão milagrosa. As pessoas viram a queda do sol. No sol apareceram depois as imagens da Sagrada Família, de Cristo carregando a cruz às costas, depois Nossa Senhora do Carmo vitoriosa. Os três mistérios: gozosos, dolorosos, gloriosos. O sol caiu. O que é o sol? O sol é a igreja. A igreja é o sol do mundo. Assim como o sol ilumina e dá calor, que mantém a vida, assim a igreja católica ilumina todos os homens com a sua verdade. A igreja é o sol do mundo. Cristo é o sol de justiça. A igreja é Cristo, misticamente. Então a igreja é o sol da justiça e da verdade no mundo. Ela que dá a iluminação para todos os homens compreenderem o que é certo. Assim como o sol nos permite distinguir as coisas, a igreja que permite distinguir os fatos verdadeiros dos falsos, o bem e o mal, a verdade e a mentira. A igreja caiu em direção à terra. O sol é 150 milhões de vezes maior que a terra. O sol cair em direção à terra é um absurdo. Se não caiu, se caísse, nós estávamos todos estorricados. Isso não aconteceu. Era só uma visão. O que significa essa visão? A terra, na Sagrada Escritura, é o homem. O sol cair em direção à terra é a igreja cair em direção ao homem. O Vaticano II, diz Paulo VI, alguns acusam o Vaticano II de ter sido antropocêntrico, que caiu no antropocentrismo, em direção ao homem. Se desviou para o antropocentrismo, diz Paulo VI. Desviou não, quis. O Vaticano II quis ser voltado para o homem. E por isso ele termina o concílio dizendo: humanista do século XX reconhecer pelo menos isso. Nós também somos cultores do homem. Quer dizer, na igreja também tem o culto do homem. A igreja só tem o culto de Cristo, não o homem. A igreja quer servir a Deus, salvar os homens, mas não servir o homem. E Paulo VI diz no final do concílio: nesse concílio a igreja como que se fez escrava da humanidade. A igreja é escrava do Senhor, como a Virgem Maria. Eis aqui, escrava do Senhor. Nossa Senhora não é escrava da humanidade, ela é mãe, mas escrava não. A igreja também não é escrava da humanidade. Esse título horrível dado por Paulo VI à igreja destrói toda a realidade da igreja católica. A igreja é serva de Deus, não serva da humanidade. Claro? Nós também temos o dito homem. E quando os homens chegaram na Lua, não com os Boeing do Sampaio, quando os homens chegaram na Lua com foguetes lá, Paulo VI correu à Rádio Vaticana e disse: glória ao homem nas alturas. O homem que era rei da terra e agora é príncipe dos céus. Glória ao homem nas alturas, parafraseando o cântico dos anjos para Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas. Glória ao homem nas alturas. Glória ao homem. A Escritura diz o contrário. Maldito o homem que confia no homem. E está no capítulo 2 do Evangelho de São João que Cristo não se fiava neles, porque sabia o que veio no coração do homem. Porque não é nada que entra no homem que torna o homem impuro, diz Nosso Senhor. Mas o que sai do coração do homem, o que sai do coração do homem, diz Nosso Senhor, são os adultérios, as mentiras, as fraudes. O coração do homem é um poço de maldade. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade. Cristo, Nosso Senhor, veio para nos curar o coração. O Sagrado Coração de Jesus, ele nos diz isso, né? Tipo, que nós o imitemos, porque ele é manso e humilde de coração. Não é
elogiando o coração do homem. Se nós somos ser mansos e humildes de coração, é que nosso coração é bravio e rebelde e não tem humildade nenhuma, mas o coração é cheio de orgulho. Tá claro? Toda lama que não sai pelos olhos e pela boca vem do coração. Então, o sol cair em direção à terra é o sol cair em direção ao homem, é o Vaticano II. Quem caiu em direção ao homem? Caiu em zigue-zague. Em zigue-zague. Porque o que nós vemos depois do século do Vaticano II é a igreja, os católicos, caírem em zigue-zague. Ou vão em direção à divinização do homem materialmente, glorificando a razão humana acima de tudo, é o racionalismo. A razão entende tudo. Ou vão no oposto, a razão não entende nada, o irracionalismo. O que é o racionalismo depois do Vaticano II? A teologia da libertação, que é marxista e racionalista. É o culto do homem da teologia da libertação. A teologia da libertação cultua o homem. Os sermões hoje só falam de dinheiro, produção, terra. No avião estava com a Ivone e tinha um padre atrás de mim, falando com 2 paraguaios. Foram 10 horas de conversa, ele falando apenas da produção no Paraguai, no Brasil, nos Estados Unidos, da riqueza, dos operários, dos camponeses. O padre não falou uma vez a palavra de Deus. Uma vez. Para ele, o bem do homem é o estômago. Como diz o Papa no livro Jesus de Nazaré, eles são como o demônio do deserto, pedindo para Cristo transformar as pedras em pão, porque o importante é encher o estômago do homem. E Nosso Senhor diz, nem só de pão vive o homem. Nem só de pão vive o homem. Essa gente só fala como se o homem fosse um tubo digestivo para ser preenchido. Só fala em técnica, em ciência e progresso material. A ciência é a razão que vai salvar tudo, e não o verbo de Deus. Por outro lado, nós temos a renovação carismática, que repele os erros da teologia de libertação, mas que cai num delírio de irracionalidade, o mais completo, blá blá blá, estúpido, que dizem ser um dom do Espírito Santo, e que depois eles ensinam com uma técnica, como no IAS se ensina em inglês. Se é dom, você tem ensinamento. Se tem ensinamento, é uma técnica. Tanto é que ninguém entende. A renovação carismática é a Babel do século XX. Então, de um lado, nós temos a teologia, onde todo mundo falava, ninguém se entendia. Tá? Então, nós temos de um lado a teologia de libertação racionalista e de outro, em zigue-zague, o irracionalismo da renovação carismática. O homem, a igreja caiu em direção ao homem, em vez de elevar o homem em direção a Deus. A queda do sol mostrava isso. E depois do Vaticano II aconteceria isso. Então esse milagre do sol é um milagre único também na história. Porque jamais Deus fez um milagre tão grande assim. Para os judeus ele abriu o mar vermelho. Mas fazer cair o sol, visto por milhares de pessoas, e só para nós. É para uma época podre e seca que Deus fez um sinal no céu. Os fariseus diziam para Nosso Senhor, faz um sinal no céu. Ele dizia, não, para vocês só o sinal do profeta Jonas. O profeta engolido pela baleia, ele vai ser engolido pela terra. Mas aquilo que Deus recusou fazer para os judeus, o milagre no sol, foi feito para nós. Porque a apostasia nossa, a grande apostasia, é muito pior que a apostasia da sinagoga judaica, com a gnose dos rabinos, que Cristo amaldiçoou, filhos do demônio, raça de víboras. Vós não sois filhos de Abraão, sois filhos do diabo. E quando o doutor da lei diz, mas assim ofende também a nós, doutores da lei, malditos vós também, doutores da lei. Se tivesse certos padres, hoje diríamos que falta de caridade de Jesus Cristo. Malditos vós também, doutores da lei. Que Nosso Senhor falava claramente, dando nomes aos bois e dando nome às jararacas. Os filhos de jararaca. Bem, então, o milagre foi recusado por judeus, foi dado no século XX, quase como que um último recurso, para ver se os homens se emendavam. Não se emendaram. Veja agora que interessante. Nessa revista também encontrei essa citação. Paulo VI
em simples assim, o Magno, porque eu não tive tempo, chegando de manhã, não tive tempo de pesquisar para confirmar. Eu estou dando como está na revista. A mulher vestida de sol do Apocalipse é Nossa Senhora de Fátima. Tremendo. Tremendo. Então é o próprio Paulo VI que diz. Porque no Apocalipse capítulo 12 se diz: eis que apareceu um sinal no céu, uma mulher vestida de sol. E as crianças de Fátima viram uma senhora mais bela do que o sol, mais brilhante que o sol, mais bela que a lua, diz a Bíblia. Quem é aquela que se aproxima, mais brilhante que o sol, mais bela que a lua, e mais terrível do que um exército em ordem de batalha. Essas são as frases que tem na Escritura sobre a Virgem Maria, profeticamente. E a minha Lúcia, pequena de 10 anos, dizia, ela era mais brilhante do que o sol. Ela não sabia o texto da Escritura, mas ela repetia. E Paulo VI diz, o sinal do Apocalipse, capítulo 12, a mulher vestida de sol é Nossa Senhora de Fátima. Isto aqui nos dá uma orientação. Não sou eu que vejo em Fátima algum sinal apocalíptico, é Paulo VI. Paulo VI é quem disse isso. Ele é suspeito. Então, Fátima tem relação com o Apocalipse. Repito, não significa que tenha relação já com o Anticristo. Eu gostaria de marcar bem isto para que não se caia num erro. Ninguém sabe do Anticristo e, na minha opinião, não é agora. Agora seria a grande apostasia que fala São Paulo na segunda epístola aos Tessalonicenses. Ele diz mais, quando é que virá essa grande apostasia? Quando for tirado o freio, o categon. Também ninguém sabe que esse estranho freio. O Dom Simão, em 1970, quando ele deu umas aulas sobre o Apocalipse, ele dizia que o freio seria a abolição da lei natural. Ora, hoje o que nós temos com a aprovação do casamento gay, a anulação da lei natural, porque o casamento gay é contra a lei natural. É contra a lei natural. Embora muitos padres o defendam. É contra a lei natural. Hoje se defende tudo que é contra a natureza. O casamento gay, a eutanásia, a eutanásia. Agora a morte dos anencéfalos. Também na Holanda, que começa a pedir que deixe de ser crime e pedofilia. Claro. Deve ter algum padre na Holanda. Também é claro, contra a natureza. Claro. O ministro temporão. Imagina o ministro chamado temporão. Acho que é temporal. O ministro temporão fez uma declaração outro dia inacreditável. Que quase 100% de certeza que uma criança anencefálica vai morrer. Uai, todos nós que quando nascemos tem certeza absoluta que todos vamos morrer. Não precisa ser anencefálico. É uma declaração anencefálica. Porque todos nós temos certeza absoluta que vamos morrer. Se porque vamos morrer mais cedo ou mais tarde, pode se matar, então pode matar os anencefálicos, pode matar todos os encefálicos, os enerváticos, pode matar todo mundo. Ele mesmo, é um absurdo. Os doentes terminais, né, porque vai morrer, você vai matar o doente terminal, não, né, porque vai morrer logo. Claro, quer dizer, a eutanásia fica aprovada, é um absurdo. Mas isso é a técnica dos nazistas. Começam falando bem, os nazistas. Foi Hitler que em 1938 mandou matar todos os doentes mentais porque não tinham cura e só dava um prejuízo para o Estado nazista. Então matou 30 mil loucos na Câmara de Gás. Foi a primeira experiência na Câmara de Gás. Só teve um só bispo católico que protestou. Só um bispo, o bispo de Münster. O resto tudo quietinho. Quietinho. Porque vários deles, então, cumprimentavam Hitler levantando a mão e dizendo a saudação nazista. Os bispos. E o anúncio apostólico de Berlim também, Monsenhor Orsini. E o chefe da Confederação, da Federação de Bispos da Alemanha daquele tempo, o bispo de Poznan, também vai conversar com o Hitler. Um absurdo. Só um bispo protestou. O bispo de Münster. Bem, então, hoje em dia se cai nesses crimes contra a natureza. Então, a mulher vestida de sol é Nossa Senhora de Fátima. João Paulo II.
Declaração em 15 de 10 de 1986. O mundo está vivendo o capítulo 12 do Apocalipse, que começa assim: apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, e depois continua: e apareceu um dragão vermelho, que com sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu. Certo? E diz mais: uma estrela caiu do céu, e foi dada a chave do poço do abismo, e ela abriu o poço. O que quer dizer estrela no Apocalipse? O que quer dizer estrela na Sagrada Escritura? Estrela era, naquele tempo, o meio que usado pelos navegantes para se orientarem. Eles não tinham a bússola. Não tinham os chineses inventando a bússola ainda. Não é isso? Certo? Eles estavam pior que Colombo, que tinha a bússola e não sabia para onde ia. Chegou no Segredo Estado. E quando voltou, sim, pensando que ter estado na ilha, teve confusão. Não, ele era italiano, né? Você se engana muito. Os espanhóis entendem espanhol. E o nome dele é Korn. Korn quer dizer de colônia. A família dele era alemã. Certo? Colônia. Era judeu de colônia. Ele ficou um pouco católico. Bem, perdemos o rumo na bússola do... Da estrela. Da estrela. Então, naquele tempo não se tinha estrelas, no tempo de São João que escreveu Apocalipse. Não se tinha bússola. Não tem estrela em São Paulo. São Paulo está sempre brilhante. Não tinha bússola. E São Paulo disse: uma estrela caiu do céu. A estrela era usada pelos navegantes para se orientarem no mar. Era a estrela que dava, principalmente a estrela polar, que aponta sempre para o norte. Ela está em cima do Polo Norte. Então, todos os navegantes do hemisfério norte se guiavam pela estrela polar. Então, a estrela guia os navegantes no mar. Assim, o bispo guia os homens na terra. Como vai? Está bem, filho? Guia os homens na Paulinha, tudo bem? Guia os homens na terra. Uma estrela que cai do céu, um bispo que apostata. Um bispo que fica herege. Mas ele recebe as chaves. Quem é o bispo que tem a chave? O Papa. Haverá um bispo herege que vai ser eleito Papa. Ele tem o poder de abrir e fechar o poço do abismo, o inferno. E ele abriu o poço. E continua o Apocalipse. E dele saiu uma grande fumaça. E Paulo VI. A fumaça, Satanás entrou no templo de Deus. Tu disseste. Quer dizer, é uma relação tremenda. Então, o Apocalipse, no capítulo 12, fala que vai aparecer uma mulher vestida de sol, tá certo? Mas fala também do dragão vermelho que arrasta 1/3 das estrelas do céu, 1/3 dos bispos. Daí a apostasia geral. Quer dizer, o segredo do Apocalipse está relacionado com Fátima. E Fátima trata do Apocalipse. O mundo está vivendo o capítulo 12 do Apocalipse. João Paulo II lê o segredo. Ele sabe o que está falando. Tá claro? Então o Papa João Paulo II, que é o grande João Paulo II, quem diz isso? O cardeal Ratzinger, na década de 90, também, acho que foi em 94, ele disse: o terceiro segredo de Fátima jamais será publicado, pois tudo que está nele já consta da revelação. Tudo que está no segredo de Fátima já foi revelado na Bíblia. Então não precisa revelar o segredo de Fátima. A irmã Lúcia, quando ouviu isso, respondeu: sim, está no Apocalipse, capítulo 8 a 13, que fala 12 da mulher vestida de sol, do dragão vermelho e do anticristo. Ele estava falando do Apocalipse, né? A irmã Lúcia: sim, está no Apocalipse, capítulo 8 a 13, que trata de tudo isso aqui do anticristo. É tremendo. Porque quando o Papa, atual Papa, o cardeal Ratzinger diz, tudo que está já consta da revelação, dá a entender que é na Bíblia. Mas a palavra revelação em grego é Apocalipse. E a irmã Lúcia então dá capítulo 8 a 13. Quer dizer, o Ratzinger, ele usou uma palavra dupla. Está na revelação, está no Apocalipse. O segredo de Fátima trata do Apocalipse. E isso é tremendo. Porque vai ter uma importância enorme para Fátima. Bem,
João Paulo II. Bento XVI, em sermão do ano passado, no dia da Assunção, ele falou do sinal grande do dragão vermelho, no capítulo 12 do Apocalipse. Um padre me disse que ele quer publicar o segredo e que ele vai falando nos sermões dele esparsamente pedaços do segredo, já que se ele publicar todo o segredo, que diz isso, não convoque o concílio, não mudem a missa, que será um suicídio para a igreja. Se ele publicasse isso, explodiu os bispos contra ele, como estão explodindo agora, porque ele está ameaçando mudar a missa, a reforma da reforma. Saiu, em Roma tem essa notícia de que vai sair a reforma da reforma. O Papa vai fazer o decreto, a missa nova vai ser mudada, vai ser em latim, a parte principal, desde o ofertório até a comunhão, tudo em latim, de costas para o povo, com canto gregoriano, e termina, ita missa nova est. E a missa nova acabou. Porque se o padre fica de costas para o público, imagina o padre Marcelo Rossi pegando o pau e jogando para trás, uma palhaçada. João Paulo II, olha essa declaração de João Paulo II. Eu creio que isso aqui é a coisa mais interessante que tem. Nós nos encontramos hoje enfrentando a mais grave crise da história, a mais grave crise histórica que a humanidade jamais conheceu. Não creio que a comunidade cristã, em sua, eu copiei errado, tenha plena compreensão disso. O que está acontecendo diante de nossos olhos é o combate final entre a igreja e a anti-igreja, entre o evangelho e o anti-evangelho, entre Cristo e o anticristo. Este conflito está nos planos da divina providência e é um processo ao qual a igreja deverá se submeter na sua incerteza. Eu escrevi tudo errado. Isso foi publicado no Wall Street Journal, foi saído bem nessa coisa, mas evidentemente é um sermão que ele fez quando ele esteve na Alemanha em 80 e pouco, né? Quando foi? Tá aí? Não, é 78. 78. Por que você acha que é na Alemanha? Porque quando ele foi na Alemanha, ele fala muito do segredo de Fátima. E quando ele esteve na conferência de Fulda. Bem, então, essa declaração é tremenda. O Papa diz que agora estamos no combate final entre a igreja e a anti-igreja. Mas então existe uma anti-igreja. Existe uma igreja do diabo, como o Nosso Senhor fala também no Apocalipse, no capítulo 2. Eles não são judeus, mas eles são filhos do demônio, eles são da sinagoga de Satanás. Existe uma igreja falsa contra a igreja verdadeira. Na história, uma luta de duas religiões. A igreja católica e a única igreja que tem além da católica, a sinagoga de Satanás. E o Papa aqui repete, entre a igreja e a anti-igreja. Essa expressão anti-igreja foi usada por São Gregório Magno, no ano 500. Na história, uma luta entre a igreja e a anti-igreja. Entre o evangelho e o anti-evangelho. Mas não é o anti-evangelho que se ensina hoje? Entre Cristo e o anticristo. Opa, seríssimo. É o Papa que falou, não sou eu. É claro que isso não é infalível, mas tem uma grande autoridade. Estamos assistindo a luta final entre a igreja e a anti-igreja, entre Cristo e o anticristo. Se fosse tomar as palavras de João Paulo II ao pé da letra, ele está insinuando que estamos no tempo do anticristo agora. Não repito, eu não creio que o anticristo venha agora. Mas é claro que João Paulo II tem muito mais autoridade e peso. Ele não diz o anticristo que vem agora. Mas fica muito marcada a ideia que o anticristo pode vir agora. E quando vier o anticristo, diz a Sagrada Escritura, se não fossem abreviados os tempos, Deus justo salvaria. A confusão hoje é total. A confusão é total. Na esquerda, há lutas tremendas. Vocês viram hoje, me chegou uma notícia, das primeiras que eu peguei, uma carta de Thomas Balduino, dizendo que precisa acabar com todas as igrejas, porque Deus não gosta de ter templos. Deus recusava ter templos. Ele mandou o Salomão fazer o templo, mas quando o Thomas Balduino não tem que ter templos. Então, que vale o homem, não os templos. Uma confusão enorme na esquerda. Na direita nem se fala. A direita vive brigando, uns contra os outros. Então a Fraternidade Sempre Décima é contra o IBP é contra
Cristo Rei contra São Pedro contra isso, todo mundo contra Monfort contra todo mundo. Então, beleza. Ninguém se entende no mundo. Ninguém se entende. Não há duas paróquias com a mesma missa. Ora, a missa é a expressão da fé. A lei da oração é a lei da fé. Se não tem duas paróquias com a mesma missa, não tem duas paróquias com a mesma fé. Quem que vai à missa hoje que acredita em tudo que a igreja ensina? Quem que acredita, quando que sai das igrejas, que deve se obedecer aos mandamentos? Quem acredita que tem um inferno eterno? Ninguém acredita em mais nada. Outro dia um bispo que combateu o aborto dizia que o aborto vai contra o 8º mandamento, não matarás. Um bispo. É como criança que não sabe tabuada, ele não sabe os 10 mandamentos, o bispo. O 8º mandamento é não matarás. Qual seria o 5º, né? Não jogue na Mega Sena. Umas bobagens enormes. Uma ignorância, uma confusão total. O cardeal Chiappi, teólogo pessoal de 4 papas, diz: o terceiro segredo é predito, entre outras coisas, a grande apostasia na igreja, que vai começar no topo, no cume da igreja, está no Papa. Quem diz o cardeal Chiappi? O cardeal Ward, o terceiro segredo, fala de uma grande apostasia. E o cardeal Pacelli, futuro Pio XII, em 36, diz: eu estou impressionado com a existência da Virgem Maria, que ela afirma continuamente: não convoque o concílio, Nossa Senhora de Fátima, não convoque o concílio, não mudem a missa, que será um verdadeiro suicídio para a igreja. Então, Fátima, ela trata do maior problema da história, um problema ligado ao anticristo, um problema do Apocalipse. Trata da crise da igreja. O primeiro segredo de Fátima fala da morte e das perdas das almas na Primeira Guerra Mundial. No segundo fala da destruição de nações. O terceiro segredo vai falar da igreja. Indivíduos, nações, igreja. Óbvio. Tem que falar da igreja. Por isso fala-se continuamente de um Papa. Todo mundo, no segredo, fala do Papa. A visão publicada em 2000 pelo Papa João Paulo II, a visão do terceiro segredo, mostra um Papa saindo de uma cidade arruinada, a igreja, subindo a montanha com a cruz, o Calvário, isto é, a missa. E quando o Papa sopra a missa de sempre, ele é morto, junto com cardeais, bispos, padres e tudo mais. Isso vai acontecer. Nós estamos assistindo os fatos mais terríveis da história. Nós temos uma situação em que Deus nos colocou, Deus não nos fez nascer na Idade Média,